Então, boa noite a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu trabalho com a medicina chinesa aí há mais de 15 anos, né? E estou na área de saúde há mais de 25 anos como farmacêutico e agora também como médico em formação, né? E eu estudo a medicina chinesa, é uma coisa que eu adoro. Na verdade, é medicina oriental, né? Porque o japonês também contribuiu e muito, principalmente com alta tecnologia, o coreano também, né? Então é a medicina oriental. Tudo que eu falar aqui, eu vou abordar a linha oriental, que é uma linha que ela vê o ser humano como um todo. Ele não trata isoladamente de sintomas, principalmente dentro aí da área da saúde. O enfoque da medicina oriental é diferente, né, da medicina ocidental. Nós temos o que agradecer muito à medicina ocidental em vários ramos, né, na anestesiologia, no trauma, em cirurgias, né, salva a vida, já salvou a vida de muitos entes queridos nossos, né, então a gente tem que agradecer à medicina ocidental, só que nós também precisamos abordar novos conceitos, novos entendimentos, novos tratamentos e conciliar o que for de melhor em todas as medicinas para a gente sempre poder ajudar de uma maneira mais efetiva as pessoas que buscam o nosso trabalho. Eu vou enfocar hoje, então, a deficiência da energia Yin dos rins, que ela provoca aí um calor vazio, que a gente fala na medicina chinesa. Isso ocorre muito no climatério e na menopausa. E como eu estou abordando, né, durante essa semana questões relacionadas com a tricologia, com os distúrbios que podem atrapalhar aí no couro cabeludo e no cabelo em si, eu vou abordar a questão da deficiência do Yin, principalmente na questão do climatério e da menopausa. Isso ocorre muito, a gente recebe muitas pacientes no consultório com uma série de queixas, sinais e sintomas que muitas delas já vêm tratando, só que de maneira superficial, porque elas estão tratando somente da sintomatologia e a raiz ou causa, que é o propósito do entendimento da medicina oriental, essas pacientes não tiveram a oportunidade durante a vida de ter contato com essas informações, diferentemente das orientais. Então, eu trago à tona aqui a importância de nós estudarmos e nós reconhecermos as deficiências e as síndromes energéticas de desarmonia que são estudadas pela medicina oriental e nós efetivamente propormos um tratamento que ele vai desde a raiz, a melhora, né? Ou a raiz ou causa, eliminar, se possível, essa raiz ou causa e também, logicamente, amenizar sintomas ou acabar com os sinais e sintomas. Então, a deficiência da energia Yin, o que é energia Yin, né? Para quem nunca teve contato com a medicina chinesa, parece grego, né? Então, para quem nunca teve contato com a medicina chinesa, vamos encarar da seguinte maneira: a energia Yang seria o fogo e a energia Yin seria a água. Só para a gente poder fazer uma analogia, né? Então, o que acontece, principalmente no climatério, né? A mulher, né? Quando ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, teoricamente, depois de 30 anos, ela começa já a entrar no climatério, que é o período que vai anteceder a última menstruação e depois ela não vai menstruar mais. E se ela ficar por um ano sem menstruar, daí ela vai entrar na menopausa efetivamente. Então, esse período, o que acontece? A mulher, né, ela vai, conforme os anos vão se passando, ela vai perdendo um pouco dessa energia Yin. Hoje nós vivemos num mundo caótico
e as mulheres, né, saíram para trabalhar. Então, além delas terem que cuidar muitas vezes, né, cuidar do lar, cuidar dos filhos, elas também saíram para trabalhar para fora, né? E mudou muito a vida da mulher. Então, isso faz o que com a energia yin da mulher? Ela pode perder de uma maneira muito mais acelerada do que o ideal, e isso causar uma série de distúrbios, né? Causar aí problemas osteomusculares, a queda de cabelo na mulher, né? Que as mulheres reclamam muito de queda de cabelo, e é um dos motivos que a gente vai estudar aí essa deficiência de yin hoje. Então, no que está relacionado aí a deficiência da energia yin? Então, como eu estava falando, né, a energia yang seria o fogo e a energia yin seria a água. Se você pegar uma chaleira, colocar água e colocar no fogo e deixar essa chaleira lá no fogo, o que vai acontecer? Essa água ela vai começar a evaporar num determinado momento. E se essa água não for reposta, o que vai acontecer? Ela vai abaixando o nível dessa água. Então é isso que acontece no corpo do homem e no corpo da mulher também, né? Se ela vai gastando a energia yin, o que vai acontecer? Vai sobrar a energia yang, que seria o fogo. E daí, nessa mulher que já entrou no climatério ou na menopausa, ela vai ter uma queixa muito comum no consultório, que é o fogacho. Então, ela vai ter ondas de calor que geralmente piora depois das 17 horas. Depois das 5 horas da tarde, isso vem de uma forma mais exacerbada. E a gente estuda na medicina chinesa, né, que o horário yin ele começa às 18 horas. Então, se a gente reparar até na natureza, né, os passarinhos aí, 5 horas, 5h30, 17h30, né, eles começam a fazer o quê? Voar em retirada, eles começam a se recolher, porque eles estão conectados com essa energia cósmica, né, e que é o momento em que vai entrar às 18 horas, e a meia-noite é o máximo da energia yin, e depois, de novo, essa energia yin vai diminuindo, e 6 horas da manhã é o mínimo da energia yin, e depois vai nascendo o sol, vai começar a aumentar a energia yang. Meio-dia a gente tem o sol a pino, que é o máximo do yang, e assim por diante. É um ritmo circadiano também de energia. Então, a mulher aí que está no climatério, que está com menopausa, ou que está apresentando uma deficiência já exacerbada de energia yin, o que acontece? Muitas vezes ela começa a manifestar uma sintomatologia, sinais de calor nesse horário. Então, já é um detalhe que a gente tem que observar, tá? Então, se a mulher começar a apresentar aí fogacho, ou começar a sentir mais calor depois das 17 horas, já é um sinal que essa mulher pode estar apresentando já uma deficiência dessa energia aí. Então, o que a falta dessa energia pode causar no organismo humano? Embranquecimento prematuro dos cabelos, que chama canice. Muitas vezes a gente vê pessoas aí de 30 anos ou até um pouquinho menos já com o cabelo bem branco, né? Para a medicina ocidental eles vão falar, é genético. Então o pai tinha, ou a mãe tinha, isso aí é genético, né? Só que na medicina oriental a gente sabe que não é só a genética. A gente herda também aquilo que o nosso pai, aquilo que a nossa mãe tinha de energia no momento da concepção, a gente também herda do pai e da mãe a questão energética. Então, por isso que alguns indivíduos, eles começam aí a ter o embranquecimento do cabelo mais cedo. É um sinal de deficiência de energia yin. Esse indivíduo depois ele pode começar a apresentar distúrbios osteomusculares, principalmente distúrbios da coluna vertebral, começa a ter problema de coluna, né? Hérnia de disco,
começa a ter problema no joelho, tegonalgia, dor de joelho, no joelho, ou artrose, também é um sinal aí de deficiência de energia yin. Então, como o foco hoje é o couro cabeludo e o cabelo, o que acontece na deficiência do yin? Então, um embranquecimento prematuro dos cabelos, calvície, pode alguns pacientes apresentar tontura, tinidos, que é barulho no ouvido, né? Dificuldade para ouvir, transpiração noturna, é um outro detalhe da deficiência de energia yin, boca seca à noite. Por que seca? Sempre que a gente falar em deficiência do yin, sempre a gente vai ter uma condição de secura junto. Ou secura da boca, ou secura da pele, ou secura do cabelo, ou secura do couro cabeludo. Lembra que eu falei que o yin seria a água, né? E o yang seria o fogo? Então, se está faltando água, entre aspas, no nosso organismo, ele tenderá a ficar muito mais ressecado. Calor dos 5 palmos. O que é calor dos 5 palmos? Muitos pacientes relatam que eles têm um calor na palma das mãos, nos pés, na planta dos pés e nessa região do peito. Então a gente fala que é calor dos 5 palmos. Isso também é um sinal da deficiência de energia yin bem importante. Sensação de calor ao anoitecer, como eu já tinha falado, rubor malar, né? Fica só com a maçã do rosto vermelha. Sede com desejo de beber água em pequenos goles é um sinal bem importante também. Então, a pessoa relata, você pergunta para o paciente do consultório, você tem sede? Você gosta de tomar água? Tem paciente que relata, não, eu até tenho sede, mas eu não consigo beber água, eu tenho que beber água em pequenos goles. E também, isso também é um sinal de deficiência de energia yin. Dor lombar, como eu já tinha dito, né? Problemas da coluna. Urina escura e escassa. Então, como tem menos água no organismo, vamos dizer assim, menos energia yin, vai ter menos urina e a urina tende a ser mais escura. E também pode causar insônia. Na língua, o que a gente observa na língua de um paciente que tem deficiência de energia yin? Então, os terapeutas, né, que estão ouvindo aí, que não trabalham com medicina chinesa, podem estar se perguntando, né? Ah, tá, e como que eu vou diagnosticar a energia yin? Primeira coisa, através da anamnese, através do questionário, né? Todas essas perguntas que eu fiz aí, logicamente, não precisa ter todas as respostas positivas. Mas se tiver aí a maior parte delas apresentando, já é um indício bem forte. E daí depois você confirma na língua. É bem fácil. Por quê? Como que vai se comportar a língua de um paciente que tem deficiência já de energia yin? Ele pode se apresentar dessa forma aqui, ó. Ela pode se apresentar vermelha, mais vermelha. A língua normal, ela tem uma coloração rosa viva, mas não um vermelho intenso, tá? Essa língua aqui, à direita, ela tá com um vermelho um pouco mais forte do que o normal, só que o detalhe, ela não tem saburra nenhuma. Sabe aquela camada que forma em cima da língua, aquela camada fininha, branca que forma em cima da língua? O normal é ela ser transparente, para a gente poder enxergar. Mas aqui ó, a gente não vê saburra nenhuma. Então, se a língua estiver vermelha e sem saburra nenhuma, que é o caso aqui dessa senhora que eu atendi, é um sinal fortíssimo que ela tem deficiência da energia yin. Depois, como eu já apliquei o questionário e ela respondeu muitas das situações ali, ela respondeu positivo, eu já tenho certeza absoluta que ela está apresentando deficiência dessa energia yin. Então é a raiz do problema. Se ela tiver queda de cabelo, se ela tiver prurido, coceira no couro cabeludo, se ela tiver ressecamento do couro cabeludo ou queda de cabelo, o primeiro padrão de desarmonia que essa paciente está apresentando é deficiência de energia yin. Então, se eu não tratar essa deficiência de energia yin, por mais que eu faça tratamentos externos com alta tecnologia, né, aparelhos e usar ativos também, e usa o derma roller com ativo, laser e ozônio, tudo isso é muito bem-vindo.
tá? Isso vai ter um resultado? Vai, só que ele não vai ser duradouro. Essa é a experiência do que eu vejo no consultório. Então, se nós corrigirmos o interno, as síndromes energéticas, irmos na raiz da deficiência e do distúrbio de cada paciente, o tratamento que nós fizermos a nível capilar, ele vai ser muito mais duradouro. Eu apresentei um caso clínico aí há uma semana e meia atrás, de uma paciente que eu fiz o tratamento com ela aí durante uns 4 meses, e depois ela ficou 3 anos afastada, né? Porque eu mudei de estado, ela também, ela voltou para São Paulo, enfim, nesses 3 anos aí ela não fez tratamento nenhum, e o resultado se manteve por 3 anos. Então isso aí é muito raro de acontecer quando a pessoa só faz um tratamento externo, que é o tratamento ALT. A segunda condição da língua, que fideliza para a gente que o paciente ele está apresentando deficiência de energia Yin, seria o quê? Então, a falta da saburra nessa outra língua, que é um senhor, ele não tem saburra nenhuma, só que qual que é o detalhe bem importante dessa língua, né? Uma língua um pouco mais pálida do que o normal, só que ela tem inúmeras fissuras, tá? Uma língua normal não pode ter essas fissuras. Principalmente essa fissura central, ó. Aqui é a região dos rins no entendimento da medicina chinesa, né? Aqui são os rins, o intestino, aqui é a região do baço e do estômago, pulmão e coração. Ele apresenta uma depressão, aqui uma fissura central muito acentuada, que vem quase até a ponta da língua, e inúmeras outras fissuras pelo corpo da língua toda. Isso aqui também é um sinal muito forte de deficiência de energia Yin. No caso desse senhor aqui, ele fez cirurgia, que ele teve um câncer, e ele fez várias quimioterapias e várias radioterapias, e a gente sabe que o tratamento quimioterápico e radioterápico, ele rouba a energia Yin medonha do organismo da pessoa. Infelizmente é assim. Então tá aí, ó, se você quer confirmar que o paciente, para a gente chegar num diagnóstico energético, a gente tem que aplicar esse questionário e a gente tem que fazer essa inspeção da língua do jeito que eu falei aqui, não tem erro, você chega num diagnóstico bem feito de deficiência de energia Yin. Então, segundo a medicina oriental, né, que é uma medicina integrativa, ela estuda os 5 movimentos. O que são os 5 movimentos ou os 5 elementos, né? Eu vou falar assim de uma maneira bem superficial, porque só isso daqui demoraria assim 2 meses se a gente fosse estudar isso aqui, ou até mais, de tanta informação que tem aqui nos 5 elementos. Então eu vou começar aqui pelo elemento água, né? Que eu estou falando da deficiência de energia Yin, e o elemento água, ele já é um elemento aí bem que tem a plenitude da energia Yin, né? Seria um elemento com uma energia Yin, vamos dizer assim, até maior do que os outros elementos, né? Então, o que acontece? Ó? Se a paciente tiver no climatério ou ela tiver na menopausa, ela vai ter uma tendência muito grande de ter deficiência dessa energia Yin, que ela está ligada com os nossos rins. Esse elemento água, ele é o elemento, ele é mãe do elemento madeira. Então, o que acontece? Se tiver deficiência de energia Yin do elemento água, a tendência é a mãe não nutrir o filho adequadamente. Daí, o que vai acontecer? Pode acontecer deficiência de energia Yin também no elemento madeira, principalmente no fígado. Tá? E essas 2 deficiências de Yin impactar no outro elemento e também causar deficiência de energia Yin no elemento fogo, que daí fica uma coisa mais séria ainda, porque o elemento fogo, quando ele tem, todos os elementos têm o Yin e o Yang, né? Então tem o fogo e a água, todos os elementos têm. Se o elemento fogo diminuir o Yin ali no elemento fogo, o que acontece? A labareda do fogo ela vai ficar muito maior do que deveria.
Então ela vai consumir mais ainda energia yin e daí ela vai potencializar todos os sinais e sintomas, né, de piora, de dor articular, de piorar a condição que o paciente já tenha na coluna vertebral, diminuição da audição, queda de cabelo, ressecamento da pele, ressecamento do couro cabeludo, ressecamento do cabelo, daí vira uma bola de neve. Então, nós estudamos na medicina chinesa, né, a importância de cada elemento, porque cada elemento, né, um elemento é mãe do outro e assim por diante, né, e pode acontecer até de um outro elemento, causar sintomatologia que você pensa, é do pulmão, e não é. Muitas vezes é o fígado, muitas vezes é o rim, né? Então, o entendimento dos 5 elementos aí é bem importante para a gente ver como que é sério e como que é complexo a gente tratar dos distúrbios energéticos, porque eles são correlacionados. Aqui, como eu tinha falado, né, do ritmo circadiano, dos horários dentro da medicina chinesa, né, a medicina oriental, ela aí preconiza que a cada 2 horas nós temos um órgão, uma víscera, se expressando na sua máxima plenitude, vamos dizer assim. Tá? Então eu vou começar aqui como a gente já está falando do elemento água, né? Vou começar só pelo elemento água para a gente ter uma linha de raciocínio, né? Então aqui o elemento água, que é a bexiga e o rim, que horário que começa a energia do elemento água? Vai começar às 15 horas, às 16 você tem a máxima energia da bexiga, às 17 ela termina e começa o horário do rim, às 17. Às 18 horas você tem o máximo da energia yin, do elemento água, e depois às 19 ela termina. Então, olha, lembra que eu falei, né, que principalmente a mulher, quando está em menopausa, que ela está com deficiência de energia yin, ela vai apresentar aí fogacho ou ondas de calor mais exacerbada, né, depois das 17 horas. Por quê? Porque é o horário da energia do rim. Olha que interessante. Daí depois, das 19 às 21, começa o horário do pericárdio, que é a circulação do sangue, né? ou circulação do sexo, que o oriental fala. Das 21 às 23 é o triplo aquecedor. Das 23 até as 3 da manhã é o horário do elemento madeira e assim por diante. Então, olha que interessante, né? Esse mapa aí do ritmo circadiano, do horário de máxima expressão de cada órgão. Eu uso isso daqui dentro de quando eu vou fazer um tratamento com o meu paciente, e é um paciente que ele não está tomando, porque eu recebo pacientes que estão tomando, como eu cuido de várias coisas, né? Eu recebo paciente no consultório que está tomando 10 medicamentos, 15 medicamentos, tá? Então, e daí eu vou introduzir mais ainda, então fica muita coisa para o paciente tomar. Aqueles pacientes que não estão fazendo um tratamento alopático, não estão tomando medicamento, o que eu faço? Eu gosto muito de usar o horário do órgão para eu poder suplementar. Como assim, Sérgio? Igual o caso aí das mulheres, né, que tem menopausa, que tem deficiência da energia yin, né? Eu gosto lógico que eu vou dar uma fórmula chinesa, Li Wei. No caso da mulher, eu posso dar 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Só que um dos horários eu vou dar no horário do rim, ó. Eu vou dar às 17 ou às 18 horas para ela tomar no horário do rim, porque energeticamente vai potencializar, vai melhorar o tratamento dessa paciente e vamos fazer assim, vai encurtar, vai acelerar o resultado do tratamento. Então sempre eu faço isso. Minerais, geralmente eu coloco às 14 horas,
tá? Porque a absorção aqui a gente vai ter o intestino delgado, né? Que é quem faz a absorção dos nutrientes. Então eu coloco vitaminas nesse horário aqui, tá? No horário do baço pâncreas, quando a pessoa está muito enfraquecida, muito sem energia, com falta de energia Qi ou falta de energia Yang, eu coloco o horário aqui, né, às 9 ou às 10 da manhã. Então eu uso essa metodologia. E para o detox, quando possível, né, quando a pessoa não dorme muito cedo, eu gosto de colocar às 22 horas ou às 23 horas, porque é o horário da vesícula e do fígado, que é o elemento madeira. É o elemento madeira que vai nos ajudar a fazer a destoxificação do nosso organismo. Então, quando eu vou fazer um detox no meu paciente, eu coloco um horário ou às 22 ou às 23 horas. Por quê? Porque ele vai potencializar o efeito desse fitoterápico que eu prescrever nesse horário, porque é o horário do elemento madeira. A Érica está perguntando: professor, no caso de deficiência de yin do fígado, originado da deficiência de energia do rim, pode gerar secura e coceira nos olhos? Sim, é um dos sinais, é esse mesmo, porque a energia dos rins, a energia do fígado e da vesícula, ela se abre nos olhos. Então, os olhos ressecados, ou glaucoma é um outro sinal, né? Sim, um dos sinais vai ser isso daí, secura nos olhos. Então eu adoro colocar o horário das fórmulas que eu indico dentro do possível, né? Dentro aí dos horários dos órgãos, porque eu vejo no dia a dia do consultório que melhora o resultado do paciente, melhora o resultado do tratamento. Aqui nós temos então os tipos de língua, né, que apresentam a deficiência de yin. Vou repetir, né, se você vê uma língua igual desse paciente, não tem saburra nenhuma, tem uma fissura que começa da região do rim, então já é outro sinal bem importante, né? Na região do rim ele tem uma depressão, uma fissura enorme e que vem quase até na ponta da língua e tem várias outras fissuras na língua, não tem saburra, deficiência de energia yin. Uma língua mais vermelha do que o normal e que a saburra está descascada. O que é descascada? Ela tem essa saburra no meio da língua, ó, mas aqui está falha. Ó. Aqui está falhando, aqui está falhando. Então isso aqui chama saburra descascada. Se ele tem a saburra descascada e a cor da língua é mais vermelha, deficiência de energia yin, não tem erro. E nesse caso aqui de uma paciente já idosa, né? Então ela tem uma língua que tem já um pouco de edema, saburra descascada, porque só tem um pouquinho aqui, no resto da língua não tem saburra, e muitas fissuras por toda a língua. E uma língua também com aspecto mais de endurecimento, que é um outro sinal aí de deficiência de energia yin. Só por essas características aqui da língua, a gente já fecha um diagnóstico de deficiência de energia yin. Depois você pode encontrar em paciente com mais idade, é típico do paciente com mais idade, né? É típico da mulher com menopausa, que é o que a gente está abordando hoje. Então vocês sempre vão encontrar aí línguas bem parecidas com essa na deficiência de energia yin. Então nós falamos, né? Nós falamos de quais são aí os sinais da deficiência de energia yin. Nós observamos na língua. Então nós estudamos até agora o que? O diagnóstico energético da deficiência de yin, tá? A gente vê, como eu falei, a gente vê mais essa deficiência de yin nos pacientes mais idosos e nas mulheres que estão aí no climatério ou na menopausa. Mas nós também podemos ver em pacientes que fizeram quimioterapia, tá? Em pacientes que passaram por várias cirurgias, mulheres que tiveram muitas gestações,
ou que tiveram abortaram muitas vezes também, é um achado a deficiência de energia aí. Tem mais uma pergunta? A Érica, o melhor horário energético para almoçar não seria entre 13 e 14 horas no intestino delgado? Não. O melhor horário para se almoçar é no horário do baço pâncreas, tá? Isso é um pouco mais profundo. Eu vou falar de maneira... eu vou falar de maneira resumida, tá? Então, por que é horário do baço pâncreas? Que ele vai até às 11 horas. Então, ele começa às 9 e termina às 11 horas. Se você for, né, conversar com o pessoal do sítio, né, principalmente antigamente, eles almoçavam nesse horário, eles estão corretos, tá? Por quê? Porque qual que é a função do baço? Ele vai pegar a energia do alimento. Tá? A energia do alimento, o alimento na visão oriental, ele não é, o nosso organismo ele não vai absorver só nutriente. Vai absorver vitamina, minerais, aminoácidos, sim, mas também vai absorver a energia vital do alimento. E quem absorve essa energia vital do alimento, que chama guti, é o baço. Tá? E na hora que ele absorve essa energia, ele joga lá para o pulmão. Quando a gente respira, a gente também recebe energia do ar. Então, essa energia que vai do alimento para cima, junto com a energia do ar, esse Ti, ele vai nutrir depois e ele vai lá para o rim, para ficar na nossa bateria. A bateria do nosso corpo são os rins. Tá? Então, nós devemos almoçar no horário do baço e não no horário do coração. Tá? Você colocou aqui no horário que é o intestino delgado, né? O horário do coração ele vai das 11 a 1. É o pior horário para se almoçar, é das 11 a 1 hora da tarde, tá? Porque é o horário do imperador, é o horário do coração. O oriental fala que nesse horário a gente não deveria fazer nada. A gente deveria repousar. É totalmente inviável, né? Para 99% de nós aqui ocidentais. Esse conceito, isso daí era há alguns milênios atrás, então era tudo diferente, né? Hoje está tudo mudado, né? Infelizmente. Então, o melhor horário, segundo o entendimento da medicina oriental, para a gente almoçar seria no horário do baço pâncreas, por tudo aquilo que eu falei da energia guti do alimento, tá bom? E do Paulo Sérgio, tenho dificuldade de distinguir a cor da língua, tem uma forma mais objetiva? Ô Paulo, você consegue nessa língua aqui, ó, comparando com essa do meio, essa do meio tá bem mais vermelha, concorda? Então quando a língua está bem mais vermelha, é um sinal de deficiência de energia yin. Como que é uma língua normal? Tá? É que não é uma aula voltada só para a língua, né? Eu já estou mostrando, vamos dizer assim, já estou mostrando o distúrbio. Isso aqui são línguas que já mostram um distúrbio, um padrão de desarmonia. Né? Eu não estou mostrando uma língua normal, eu estou mostrando uma língua que já mostra, entre aspas, né, uma doença, né, que seria, no caso aqui, deficiência de energia yin. Tá? Então, essa aqui é uma língua que ela não é vermelha, ela tá muito mais para pálida, né, do que para rósea. A língua normal seria uma língua mais rósea e um aspecto de vivo. Vamos dizer assim, a guelra de um peixe, né? Quando você abre assim, você vê que o peixe é um peixe fresco, né? Tá um rosa vivo. Isso aí seria uma língua próxima do normal. Tá? É diferente dessas três que a gente está vendo aqui, né? Essa primeira está pálida, a do meio está bem mais vermelha do que o normal. E a outra também está já um pálido, já tendendo a ficar arroxeada. Né? Essa terceira aqui. Ó. Não sei se eu consegui explicar melhor para você.
Então, durante o curso que eu vou ministrar, né, sobre tricologia aí, eu vou apresentar mais de 15 tipos diferentes de síndromes e de padrões de desarmonia energética que causam queda de cabelo, alopécia, ressecamento do couro cabeludo, queda de cabelo, né? Eu vou discutir uma por uma, vou mostrar uma língua normal, uma língua que apresenta, que é o caso aqui, né? Apresenta já uma patologia energética, né? Desde o começo, então tem todo o raciocínio, né? E depois o tratamento e tudo mais. Aqui eu já estou entrando direto nas condições de patológicas. Eu aplico também esse questionário, tá? É uma ficha de anamnese, porque aqui já vai me dar um norte, já vai me dar um parâmetro para eu confirmar depois na língua. E eu também utilizo a microscopia chinesa, que depois eu vou no sangue do paciente, né? Eu vou colher uma gota do sangue do paciente, vou colocar no microscópio de campo escuro, vou analisar esse sangue e também vou buscar lá detalhes que me confirmem uma deficiência de energia Yin. Então eu uso 3 parâmetros para eu não ter erro no meu diagnóstico energético e fazer um tratamento muito mais assertivo e de qualidade para o paciente. Então eu aplico também essa ficha da anamnese, né? Do lado aqui esquerdo eu tenho uma ficha, perguntas gerais sobre o calor, resíduos de calor do sangue, né? Então esse paciente me respondeu, né? Que ele tem a boca seca, garganta e boca seca frequentemente. Opa, é um sinal de deficiência de energia Yin, tá? Sente muita sede, ele colocou que raramente. Opa, é outro sinal, né? O paciente que tem deficiência de energia Yin, ele não sente sede, ou se ele sente sede, ele não consegue tomar água, né? Lembra que eu falei que ele toma água em pequenos goles? Ele prefere líquido gelado? Não, ele não prefere líquido gelado. Toma grandes quantidades? Também não. Toma pequenos goles? Ele põe sempre, ó, outro sinal poderoso aí da deficiência de energia Yin. Olhos vermelhos às vezes, boca amarga às vezes, queimação no estômago às vezes, afta na língua às vezes. Fezes secas é um sinal também de deficiência de energia Yin, tá? Constipação, fezes seca. Lembra que eu falei? Couro cabeludo pode ficar seco, né? E dar prurido, coceira. Cabelo pode ficar seco, pele seca, né? Urina com cheiro forte, pode, porque ela tende a ficar mais concentrada, tende a diminuir também a quantidade da urina, tá? A deficiência de energia Yin. Às vezes lesões na pele e não é calorento, né? E daí, especificamente, ó, eu tenho perguntas específicas, né, para deficiência de energia Yin do fígado e do rim. Então lembra, né, o rim, ele é mãe do fígado. Se o rim tiver com deficiência de energia Yin, ele também, se isso não for tratado, vai passando os meses, os anos, ele também pode deixar o fígado com deficiência de energia Yin, e isso vai virando uma bola de neve e vai se aprofundando e vai deixando a pessoa cada vez mais doente. Ele respondeu aqui: tontura, às vezes, formigamento nos membros, às vezes, insônia frequente, visão turva às vezes, olhos secos, olha que sinal importante, né? Até a Érica falou, né? Se tiver deficiência de energia ainda do fígado, tem os olhos secos, ó, é um sinal importante. Visão noturna diminuída também é um sinal importante, menstruação escassa, unhas, pele, cabelo secos é um sinal bem importante, deficiência de energia Yin. Depressão, falta de propósito na vida, tá? Porque o Yin, ele também alimenta o sangue, que é o Xue. Se o sangue fica também desvitalizado, o sangue alimenta a mente. Nossa mente e nossa parte emocional, segundo a visão oriental, tá? Então também pode induzir a depressão, a falta de propósito na vida. Tinidos, né? Barulho no ouvido, zumbido. Lombalgia é típico, deficiência de energia Yin, né? Dor nas costas, principalmente na região lombar. Perda auditiva, sudorese noturna também é um sinal importante.
Boca, garganta seca à noite, principalmente à noite, é um sinal bem característico de deficiência de energia Yin. Daí você fala, ah, certo, tá bom, você já falou de diagnóstico, já mostrou língua, tem aí a ficha da anamnese, entendi bem até como que faço aí um diagnóstico para eu tratar da causa, porque aqui a gente está falando de causa, né? Só tratar de sintoma vai ficar muito superficial. É igual você ver na árvore assim várias folhas amarelas e você ir querer tratar da folha, tá? Mas o problema não está na folha. O problema muitas vezes está na terra, carência de nutrientes na terra, falta de água e não é na folha. É a mesma coisa o cabelo, né? Muitos dos terapeutas e muitos dos profissionais de saúde, eles só ficam focados no cabelo e eles esquecem do nosso terreno biológico, da nossa parte interna, da nossa parte energética, que é isso que vai alimentar o couro cabeludo e que vai alimentar o cabelo. Então a gente tem que aprender a tratar do yin, da parte de dentro, e também tratar da parte de fora, conciliar as duas coisas para entregar um tratamento muito de qualidade e que perdure por muito tempo. Tem aqui 4 fórmulas patenteadas chinesas para ajudar a tratar da deficiência da energia Yin. Tá? Eu vou falar de cada uma delas daqui a pouquinho. Então deixa eu responder a pergunta. A Érica. Professor, essa língua aí tem uma fissura grande que pega coração, pulmão, baço, rins e bexiga, ou seja, quase todos os órgãos. Como identificar o órgão mais afetado? Olha lá no fundo da língua, na raiz, veja o rim lá para você ver. Rim e intestino. Tá? Principalmente os rins desse paciente, porque como ele fez muita quimioterapia, muita radioterapia, o que aconteceu? Acabou com a energia Yin do corpo dele. Tá? Principalmente da onde a gente tem uma energia Yin mais soberana, vamos dizer assim, que são os nossos rins, né? O elemento água. Afetou demais a energia do elemento água desse paciente. Então, olha lá no fundo da língua, né? Lá no fundo da língua, deixa eu voltar lá. Olha aqui, ó, no fundo da língua, que é a região dos rins, né? Olha a depressão que tem aqui nessa fissura. Isso é um sinal muito característico da deficiência de energia Yin dos rins, também do intestino, também do estômago, do baço, pulmão e de quase todos os órgãos aí, né? E aqui, ó, para quem faz microscopia de campo escuro ou microscopia chinesa, né? Vários aí são meus alunos da microscopia chinesa. Nós temos esse parâmetro aqui fiel, que você olha o sangue do paciente ali ao vivo no consultório, sem corante nenhum. E você analisa, você pode analisar esse sangue até por 24 horas e acompanhando a velocidade de degradação de cada coisa do sangue. E isso daí pode trazer também um prognóstico muito importante desse paciente. Então aqui é um vídeo, né? Onde nós temos as hemácias, que no caso aqui desse paciente, ele apresenta aqui hemácias com linkagem proteica, né? As hemácias estão linkadas. Isso não é para acontecer num sangue normal, isso não é para acontecer, né? Eles já têm aí um excesso de toxinas, já tem fibrina no sangue, um sangue quase, com as hemácias quase sem movimento nenhum no início da análise. No início da análise, esse sangue ele tem que estar, essas hemácias elas têm que estarem soltas, fluindo, e nada disso aqui pode estar acontecendo, né? Elas agregadas dessa maneira, com linkagem. Então, o que está acontecendo aqui? Uma linkagem proteica, um acúmulo de toxinas nesse plasma, uma desidratação, daí começa a acumular tudo que é coisa que não deveria acumular nesse terreno biológico, vai favorecer a agregação, que a gente já está vendo aqui, que esse sangue já está se agregando. Se ele vai se agregando, o que vai acontecer? Vai acontecer a estase.
essa estase, como esse sangue não está se movimentando como deveria, ele vai promover uma deficiência de Shui, uma deficiência desse sangue também. Tudo isso daí vai ocasionar o quê? Uma diminuição da hematose, que é a troca gasosa entre o sangue e os tecidos, e também vai diminuir bastante a nutrição dos tecidos, principalmente a nutrição do bulbo capilar, e vai contribuir aí tanto a nível do couro cabeludo, né? Esse couro cabeludo vai ficar mais ressecado, vai ficar mais pobre em oxigênio, o cabelo vai ficar desvitalizado, ele vai ficar desnutrido, esse bulbo vai ficar desnutrido e vai começar a acontecer os distúrbios do couro cabeludo e queda de cabelo nesse paciente. Então aqui a gente vê no sangue também, no terreno biológico, que é quem vai alimentar o couro cabeludo e alimentar o cabelo, os distúrbios que ocorrem, os distúrbios energéticos que a gente consegue visualizar lá na língua, a gente também vê isso acontecendo no terreno biológico, que é o nosso sangue. Bom, então como que a gente trata, né? Se a gente está falando de medicina oriental, então tem várias formas de tratamento. Eu vou usar e vou apresentar aqui algumas fórmulas patenteadas chinesas para ajudar a tratar a deficiência. Então a gente vai tonificar a energia do rim, tonificar a energia yin, né? Do rim, do fígado e do corpo todo, tá? Onde tiver faltando essa energia yin, para impactar na onde? No couro cabeludo, começar a hidratar esse couro cabeludo, diminuir a coceira e também hidratar o cabelo, melhorar o brilho e a hidratação do cabelo e ajudar aí a bloquear a queda de cabelo. A primeira fórmula, que é bem importante, é muito utilizada, né? É a Li Wei de Huangvan. Tá? E essa Li Wei aqui, ela é como se fosse um coringa, tá? Ela serve para deficiência de energia yin, principalmente dos rins, né? Que é a especialidade dela, né? Mas também do fígado e até mesmo do coração. É um coringa aí que ele serve para deficiência de energia yin geral, vamos dizer assim, né? Então, qual que é a ação dessa fórmula? Qual que é a erva principal? É a remânia. Dentro dessa fórmula Li Wei, nós temos várias ervas, tá? Não é uma só, não. Eu só estou colocando aqui a erva principal da fórmula, tá? Nós temos várias outras ervas aqui dentro, né? Nós temos essa erva, ela é a principal dentro da fórmula. Nós temos várias outras que ajudam essa remânia a ter um potente efeito na tonificação da energia yin, tá bom? Para quem nunca viu, né, uma fórmula patenteada chinesa, eu vou mostrar aqui duas, depois eu mostro novamente, né? Então aqui a gente tem o Linzi, que é o Ganoderma, ou reishi, é um cogumelo bem importante, que ajuda o nosso corpo a produzir ATP, energia, nos dá disposição, tonifica o nosso sangue, tá? Ajuda até a tonificar a energia yin. E nós temos uma outra fórmula aqui, que é o Qibao Mei Handan. Depois eu vou falar, já tem ele aí também, ó. Então a fórmula patenteada chinesa, ó, igual essa fórmula aqui, ó, Qibao Mei Handan, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem 7 ervas aqui dentro. Já vem pronta em cápsula. É uma indústria farmacêutica que produz aqui no Brasil. Essa aqui é em Maringá. Ela é em extrato seco. Então ela tem um farmacêutico responsável aqui na caixinha, dizendo o farmacêutico responsável, o registro CNPJ, tem todas as especificações. Então, por isso que eu passo fórmula patenteada, porque ela já é feita por uma indústria farmacêutica. Então, a qualidade e a garantia que a gente tem
de não estar contaminada por fungo, estar na dosagem correta, é muito grande. Então, por isso que eu passo a fórmula patenteada chinesa e não aquela que vai mandar fazer, é tantos gramas de tal coisa, tantos gramas de outro, de outro, de outro, de outro. Fica muito vulnerável, a gente fica muito... a gente pode pegar locais aí que não tem uma certa qualidade e colocar até em risco o nosso paciente. Então, eu passo sempre fórmula patenteada e depois eu mostro melhor, tá? Então, o Li Wei aqui é um coringa bem importante para a gente trabalhar a deficiência da energia Yin. Qual que é a ação dessa fórmula? Ele enriquece a energia Yin, nutre a essência do fígado e do rim. Quais são as indicações? Prurido no couro cabeludo, né? A coceira no couro cabeludo, lombalgia, gonalgia, que é dor no joelho, zumbido, incontinência urinária, sudorese noturna. Então ela serve aí para tudo isso, não somente para o couro cabeludo. Qual que é a dosagem máxima que você pode usar do Li Wei? São 2 cápsulas de 350 miligramas de extrato seco, 3 vezes ao dia, tá? Café da manhã, no meio do dia e no final do dia. Quer dar um horário no horário do rim? Pode dar, fica até melhor, né? Lembra lá do horário do rim, das 17 às 19. Então eu faço isso. A segunda fórmula é a Xiao Yao San. Temos 2 ervas aqui, a Bupleurum e a Angélica. Então, quando tem a Angélica, a gente já começa a desconfiar que é uma erva que vai beneficiar mais a mulher, tá? Dentro da visão da medicina oriental, a gente sabe que o homem ele é mais yang e a mulher ela é mais energia yin. Então, a mulher tende a sofrer mais do que o homem quando ela tem aí uma deficiência de energia yin, tá? Então, faz muito mal a mulher ter deficiência de energia yin. Ela vai sofrer, pode sofrer muito mais do que o homem, tá? Então, a Angélica ela é uma erva medicinal que ela beneficia muito a mulher, tanto a energia yin da mulher, quanto também ela ajuda a tonificar o sangue da mulher, tá? Quais são as ações dessa forma? Regula e harmoniza o fígado, o yin, né? O yin do fígado e também do baço. As indicações, né? Menstruação irregular, tensão pré-menstrual, cólica, distensão mamária e prurido no couro cabeludo, ressecamento do couro cabeludo, ressecamento do cabelo. Então, se você está atendendo uma paciente que é mulher, está com o couro cabeludo ressecado, cabelo ressecado, está com a língua com aquelas especificações que eu mostrei, você fechou um diagnóstico de deficiência de energia Yin, você não usa o Li Wei, você usa essa fórmula, porque ela é mais específica para a mulher, né? Principalmente se é uma mulher que ainda tem menstruação e que sofre aí com tensão pré-menstrual, cólica e distensão mamária, você usa essa fórmula que é mais específica para a mulher e nessas condições aí, tá? Posologia da mesma forma, você pode utilizar até 6 cápsulas ao dia, tá? Aí seria o máximo. Pode fazer uso de outras fórmulas junto? Pode, lógico que pode, tá? Dá para fazer muita coisa. A terceira fórmula é o Qibao Mei Han Dan. Eu gosto muito dessa fórmula, porque ela tem aqui uma erva que é o polígono. Eu já contei a historinha do polígono, né? Esse polígono aqui ele foi descoberto quando prenderam lá, tem uma história, né, que eles contam na China, que prenderam um indivíduo e eles faziam um buraco no barranco e prendiam o indivíduo lá, porque não tinha, a cadeia era desse jeito, né, naquela milênios atrás, e tinha um indivíduo que eles prenderam e esse indivíduo ele já tinha ele tinha 40 anos de idade, por volta disso, e ele começou a ficar cada vez mais jovem. E o pessoal não entendia o porquê que esse indivíduo estava ficando mais jovem, né? Ele está envelhecendo, ele estava ficando mais jovem. E daí perguntaram para ele o motivo e ele falou que não falava e falaram, não, fala para a gente e fala, se vocês me soltarem eu conto o que eu faço. Daí eles entraram num acordo e falaram, tá bom, então a gente solta você se você contar o que você faz. Ele falou, todo dia eu comecei a cavocar o barranco e eu achei uma raiz.
E eu como essa raiz todo dia. E era a raiz dessa polígono. E esse indivíduo, ele estava com o cabelo super preto, com o cabelo sedoso, grande, com a pele muito formosa, né? Então, ele é usado para isso daí. Ele tonifica a energia yin, principalmente do rim, do fígado. Ele nutre a essência vital. Ele nutre o chue, que é o nosso sangue. Ele combate o ressecamento e o prurido do couro cabeludo. Fortalece os ossos, a medula, embeleza os cabelos, previne o envelhecimento precoce. É uma fórmula que eu gosto muito. Até minha mãe está tomando. E eu dei só essa fórmula para ela, para testar, né? Para ver o que acontecia. Depois de 3 meses, eu até tenho foto do antes e do depois. E ela já é uma pessoa com 72 anos e melhorou muito o cabelo dela, o couro cabeludo e o cabelo dela. Tem as fotos que eu até posso mostrar numa outra oportunidade, que agora eu não sei aonde que está aqui. Mas ela melhorou bastante com essa fórmula, é uma fórmula que eu gosto muito. E que ela é bem específica para o couro cabeludo e para o cabelo, tá? Tanto na questão do embranquecimento, ela começa a deixar o cabelo preto novamente, tá? Depende de cada indivíduo, isso não vai acontecer com 100% dos indivíduos, mas a maior parte vai acontecer isso aí, vai começar a ficar com o cabelo mais preto, vai começar a melhorar a qualidade do cabelo, vai ficar mais hidratado, vai começar a diminuir o ressecamento do couro cabeludo e do cabelo. A outra fórmula é a Qi Ju Di Huan Van, que ela tem 3 ervas aqui principais. A ação dessa fórmula enriquece o Yin e o Xue, que é o sangue, tá? Aquilo que eu mostrei lá na microscopia, que vocês viram, né? Um sangue que começou a perder energia Yin, começa a atrapalhar a qualidade do sangue também, né? Que é aquilo que eu falei. Daí o sangue começa a perder a vitalidade, ele começa a agregar. Daí não vai ter oxigênio para os tecidos, não vai ter nutrição para o tecido, começa a ter queda de cabelo, ressecamento, né? Uma bola de neve. Então ele nutre, enriquece o yin e o sangue, ele nutre o qi, dispersa vento e elimina calor. Lembra que a deficiência do yin, principalmente na menopausa, gera calor, fogacho nas mulheres? Então ele ajuda a combater esse calor, nutrindo a energia yin. A indicação, prurido, né, coceira do couro cabeludo, melhora e clareia a visão, nos casos também de presbiopia, né? Presbiopia é quando o cristalino do olho ele começa a perder a elasticidade, e daí se ele perde a elasticidade, a gente começa a enxergar menos de perto. Então a visão de perto começa a ficar mais dificultosa. Essa fórmula ajuda também nesse caso. Então, se você pegar um paciente que ele relata para você, né, que tem prurido no couro cabeludo, queda de cabelo, ressecamento desse cabelo, queda do cabelo e sinais aí de comprometimento de visão, é uma fórmula específica. Ó. Também trata retinite, né, que é a inflamação da retina, e diabetes também. Então, uma fórmula mais específica para um paciente que está com algumas queixas no globo ocular e também com as queixas aí atreladas ao couro cabeludo. A posologia da mesma forma. A outra fórmula é Yu Quan Van. Temos essas 2 ervas principais. Qual que é a ação da Yu Quan Van? Tonifica o Qi, nutre o Yin, que é o que a gente quer, promove produção do Jin-Ye. O que é Jin-Ye? Líquidos orgânicos. A gente sabe que na deficiência do Yin, a pele pode ficar mais ressecada, couro cabeludo mais ressecado, cabelo ressecado. Então ele vai ajudar a produzir, o nosso corpo produzir líquido orgânico também, e vai ajudar a nutrir, vai ajudar a combater esse ressecamento. Olha que importante. Ele umedece a secura. Olha só que fórmula bem importante para aqueles pacientes que estão aí apresentando uma condição exacerbada de pele seca, couro cabeludo seco, fezes muito ressecada, tá? É uma fórmula aí bem interessante para esses pacientes. Quais são as indicações? Novamente, coceira, né, prurido e ressecamento no couro cabeludo, pacientes com diabetes,
tá? Paciente com diabetes, geralmente ele tem pele mais seca, couro cabeludo, cabelo, né? Fezes mais seca. Leucopenia, né? Que é a baixa dos leucócitos, ele também ajuda a melhorar a quantidade das células defesas, os leucócitos do nosso sangue. E nos casos aí de anemia, pós-quimioterapia e pós-radioterapia. Então, olha que fórmula bem também importante e específica já para um grupo de pacientes. Né? Posologia da mesma forma. Então, como melhorar a energia dos rins, né? Toda a energia yin dos rins, todas essas fórmulas que eu apresentei, de alguma forma vão melhorar a deficiência de energia yin, tanto do rim, como do fígado, como do coração também. Agora, alimentos, né? A gente também tem que pensar em alimento. O suplemento, que é o fitoterápico, ele vai ter uma ação importantíssima. Só que nós podemos potencializar o efeito desses fitoterápicos com alimentos que doam energia yin para o nosso organismo. A gente tem aí, logicamente, que eu não coloquei todos, né? Eu coloquei, assim, os principais. Então, em primeiro, aí nós temos frutas ricas em frutose, ricas em água e ricas em sais minerais. Essas frutas, elas têm uma energia yin, elas vão contribuir na reposição da energia yin. Quem são elas? Melancia, melão, o mamão maduro, a água de coco, tá? Do coco, não da caixinha, logicamente. Amora, maçã, figo, banana, manga, tâmara, abacaxi, lichia, romã, tangerina. E lembrando um detalhe super importante, de maneira nenhuma suco de fruta. Tá? Não se usa suco de fruta, você tem que usar a fruta in natura, do jeito que ela aparece na natureza. Se você fizer suco da fruta, você está separando a frutose da fibra, e a frutose, quando ela é separada da fibra, ela é um veneno e ela provoca e ela exacerba a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, se você trata aí de pacientes com esteatose hepática, orienta esse paciente a não tomar suco de fruta, mesmo que ele ponha a fruta e no liquidificador e faça só da fruta, tá? Mesmo assim, não é ideal, tá? E logicamente de jeito nenhum de caixinha, né? Porque de caixinha é até pior do que refrigerante se você for ler a descrição dos componentes lá. Brotos em geral, os brotos eles têm uma energia yin bem importante também, tá? Broto de feijão, broto de alfafa e todos os brotos aí que a gente consegue através da germinação de sementes. Raiz de bardana oriental usa muito, ele é um super tônico para energia yin. Tá? A bardana não é tão fácil de encontrar, é uma raiz comprida, né? Você pode ralar essa raiz e fazer ela refogada, colocar um tempero nela, porque ela não é tão agradável para utilizar sem tempero nenhum. Você pode utilizar 3 vezes na semana, uma porção dela junto com legumes e verduras na refeição. Tá? Super importante para as mulheres. O oriental come isso, né? Desde quando é criança, né? Então por isso que eles não apresentam muitas doenças que nós aqui ocidentais apresentamos. Alga marinha também é bem importante, né? Ela tem uma natureza salgada, né? Que é o que tonifica a energia yin, o elemento água, né? Ela tem uma natureza fria, sabor salgado. Temos aí a alga kombu, ela é a laminária. Nós temos 10 tipos de laminária, tá? No mercado. Então isso pode ser ingerido na forma de cápsula, pode ser ingerido aí ela refogada, né? Tem vários tipos de ingestão de alga no dia a dia. Eu ingiro na forma de cápsula. Cogumelo, tá? Vários tipos de cogumelo ajudam a repor energia yin. O shiitake é um deles.
ele tem sabor, apesar de ter sabor doce, que é o que tonifica o baço, o pâncreas, né? Mas ele tem um poder aí de umedecer a secura. Então é bem importante na deficiência do yin, né? Porque a deficiência do yin provoca a secura. Carnes e proteínas, e fontes de proteínas. Nós temos algumas aí, ó. Pato, coração de galinha, ostra, molusco, mexilhão, carne de porco, caranguejo, coelho, ovo, tofu e rã, né? São carnes e fontes de proteínas. Lembrando que é sempre com uma visão oriental que eu estou falando. O que a gente tem que evitar? Quem tem o seu paciente que apresenta deficiência de energia yin, você precisa alertá-lo para ele evitar alimentos ou chás de natureza muito quente, tá? Porque se ele ficar se alimentando com coisa muito quente, o quente vai roubar energia yin do corpo dele, tá? A gente já viu aquele negócio lá, né? Você vai esquentar, né? Você põe a chaleira no fogo com água e deixa lá no fogo e não repõe, a água vai evaporar, vai consumir essa energia yin. Então tem que tomar cuidado, os pacientes que têm deficiência de energia yin, tomar cuidado com o chá de natureza quente. Sabor picante também e o sabor amargo, tá? Porque por que o sabor amargo? Porque a gente sabe que o sabor amargo ele tonifica o elemento fogo. Tá? Se você tonifica o fogo vai consumir a água, vai consumir o yin. Olha o raciocínio dentro da medicina chinesa, dentro da medicina oriental. Né? Então você evita. Os pacientes que têm a deficiência do yin, você pede para eles evitarem esses tipos de alimento e chá muito quente. Né? E alimento picante, amargo, pimenta, curry, valeriana, alho, porque alho ele é um alimento que aquece também, ele é yangizante, canela também é yangizante, né? Ruibarbo e gengibre. O paciente tem que evitar esses alimentos. E quais são as contraindicações, né, desses alimentos e dessas fórmulas, né, que eu falei anteriormente? Pacientes com diarreia aguda. O paciente que está com diarreia aguda, você tem que diminuir esses alimentos, porque esses alimentos eles vão umedecer, eles vão promover uma tonificação da energia yin, e no paciente que ele está com diarreia aguda, ou que ele está numa depressão profunda, ou ele está com astenia, que é um cansaço exagerado, ele não tem motivação para nada, você não vai ficar dando alimento yin para esse paciente, né? Porque ele já está yin, você tem que dar alimento yang. Tá bom? Bom, por aqui eu finalizo. E lembrando, pessoal, que a semana que vem, daí a gente encerra o capilar hoje. E a semana que vem a gente já volta a abordar os assuntos da microscopia chinesa, do que acontece no consultório no dia a dia, tá bom? Até mais. Boa noite a todos.